Entre as brumas de Londres vitoriana, nasce uma das histórias mais perturbadoras já escritas. Um médico brilhante, movido pela curiosidade e pela culpa, e seu outro eu, um monstro nascido das sombras mais profundas da alma humana. Hoje, em Criaturas e Seres Lendários, vamos mergulhar nas origens e segredos por trás de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o conto imortal de Robert Louis Stevenson, publicado em 1886, que revelou ao mundo a face mais sombria da mente humana. Tecla 1. O nascimento de um pesadelo literário. Robert Louis Stevenson concebeu a ideia de o médico e o monstro em meio a uma febre alta. Segundo relatos, ele sonhou com a cena da transformação e acordou em pânico, convencido de que havia tocado algo além da imaginação, em algo que habitava dentro de todos nós. O próprio autor descreveu o conto como uma história sobre a sombra que cada homem carrega em si. Tecla 2. A Londres da decadência e da moralidade. O cenário é uma Londres dividida, e de um lado, a elegância da alta sociedade, do outro, os becos sujos onde o vício e o crime prosperam. Essa cidade fragmentada espelha o coração do protagonista, em Dr. Henry Jekyll, um homem respeitável e generoso, mas que guarda dentro de si uma escuridão crescente. Stevenson transformou a própria sociedade vitoriana em um espelho da hipocrisia moral de seu tempo. Tecla 3. A busca pela separação da alma. Obcecado pela dualidade humana, e o bem e o mal coexistindo no mesmo corpo, Jekyll cria uma fórmula capaz de separar suas duas naturezas. Mas a experiência, que deveria libertá-lo da culpa, apenas desperta algo muito pior. A criatura Edward Hyde, selvagem, brutal e livre de qualquer consciência moral. O que nasceu como uma experiência científica se torna uma libertação demoníaca. Tecla 4. O prazer da liberdade proibida. Como Hyde, Jekyll experimenta uma sensação de prazer e poder inéditos. Ele não precisa mais fingir, nem controlar seus impulsos. Cada transformação o leva mais fundo no abismo, e, lentamente, a fronteira entre o homem e o monstro começa a desaparecer. A liberdade absoluta se revela uma prisão ainda mais terrível. Tecla 5. O retrato da consciência dividida. A história de Jekyll e Hyde é mais do que uma fábula de terror, é uma alegoria da psique humana. Séculos antes de Freud, Stevenson antecipou a ideia de que dentro de cada ser existe um conflito, e o eu social e o eu reprimido. O bem e o mal não são inimigos externos, mas forças em permanente combate dentro da mesma alma. Tecla 6. O monstro como reflexo da sociedade. Mr. Hyde não é apenas o lado sombrio de Jekyll. Ele representa tudo que a sociedade tenta esconder: o desejo, o instinto, a violência, o prazer sem culpa. É por isso que a figura de Hyde fascina, porque ele é o que somos quando ninguém está olhando. O terror não vem da criatura, é mais do reconhecimento. Tecla 7. O declínio e o medo da perda de controle. Com o tempo, a fórmula deixa de obedecer à vontade de Jekyll. Ele começa a se transformar em Hyde involuntariamente, mesmo sem beber o soro. O corpo e a mente se rebelam, e a fera quer dominar o Criador. Essa luta interna se torna uma metáfora do vício, da culpa e da inevitável destruição moral. Tecla 8. A revelação e o colapso final. O horror atinge o ápice quando os amigos de Jekyll descobrem a verdade. Em uma das cenas mais marcantes da literatura gótica, o médico é encontrado morto, com o corpo de Hyde estirado no chão e o rosto em plena mutação. É o fim do homem e do monstro, unidos para sempre em sua tragédia. Tecla 9. O legado filosófico e psicológico. Mais do que uma história de terror, o médico e o monstro é um espelho da alma humana. Ele questiona se o mal é algo que escolhemos, ou se é uma parte inevitável de quem somos. Stevenson transformou um conto gótico em um tratado moral, psicológico e existencial, que ecoa até hoje na arte, no cinema e na psicanálise. A maldição eterna da dualidade. Dr. Jekyll e Mr. Hyde não morreram em 1886. Eles vivem em cada um de nós, e nas decisões silenciosas, nas mentiras sutis, nas faces que mostramos e nas que escondemos. O verdadeiro horror não é o monstro externo, mas a certeza de que ele mora dentro de nós. E assim termina mais um episódio de Criaturas e Seres Lendários. Se você também acredita que toda luz carrega sua sombra, curta o vídeo, compartilhe e comente.
Qual lado você deixaria vencer? Siga a série para mais histórias sombrias que exploram o limite entre o humano e o inominável. Até o próximo episódio, se você tiver coragem.